Olá, bem-vindas! Eu sou Diana. Se ouviram falar dos benefícios de yoga na gravidez, mas não sabem bem por onde começar, este vídeo é para vocês. Hoje vou trazer-vos algumas regras, alguns princípios básicos que devemos seguir quando estamos grávidas. E estas regras são válidas desde o início da gravidez até ao final. Cada trimestre é um bocadinho específico, há coisas que podemos ou não devemos fazer em certas alturas, mas estes são princípios gerais e por isso acho que são os mais úteis para se estão mesmo a começar esta prática e estão grávidas pela primeira vez. E no final do vídeo vou também falar-vos um bocadinho da minha experiência quando estive grávida e fiz yoga para grávidas, por isso fiquem até ao fim e vou fazer essa partilha convosco. Ora, o primeiro princípio ou regra que vos vou dar pode parecer um bocadinho vago, mas creio que funciona muito bem e, portanto, é ouvirem a vossa intuição. Isto significa que, stay with me, é se o professor ou professora vos pedir para fazer alguma postura e na vossa mente não têm explicação nenhuma para, mas não vos parece bem, ou seja confortável, ou seja o que for, não façam, avancem a postura ou peçam para vos darem uma modificação, ok? É uma altura da nossa vida, a gravidez, em que normalmente estamos mais sintonizadas para o nosso corpo e o que está a acontecer nele e, portanto, é importante ouvirmos. Tentar nos afastar de medos, ok? Tentar não fazer filmes na nossa cabeça de que tudo pode correr mal, mas ouvir, simplesmente. Até porque podemos estar a ouvir e até uma postura poder ser mais trabalhada, mais intensificada e, portanto, tentarmos perceber para que lado é que devemos levar a nossa prática, se intensificar ou se, pelo contrário, devemos sair daquela postura em particular. Se decidirem começar a prática de yoga numa aula normal, para o público em geral, é importante que digam que estão grávidas, a altura da gravidez em questão, se têm algum receio em particular quanto à prática, se há alguma coisa que a professora vos deva dizer para terem atenção durante a prática e, acima de tudo, perceber se quem vos está a dar aula está confortável para dar aula geral com uma grávida lá no meio, ok? Porque vocês estão grávidas, não são mais nem menos do que ninguém, ok? Não se sintam fragilizadas, não se sintam de alguma forma postas de lado, mas o facto é que há coisas no vosso corpo que estão a acontecer e que eu vou mencionar a seguir, que são diferentes e, portanto, há cuidados a ter, ok? Que não são melhores nem piores, são simplesmente diferentes para se adaptar à fase em que estão agora. E seja em que práticas estiverem, seja uma prática pessoal em que estão a fazer um vídeo online ou estão numa prática numa sala de aula com alguém, há outras regras que podem terem atenção e que é bom saberem desde o início para poderem fazer uma prática segura, agradável e da qual tiram o máximo de benefícios. Ora, uma regra bastante importante e que é de certa forma intuitiva é nunca comprimirmos a barriga. Seja em que altura estivermos da gravidez, é importante não criarmos nenhuma compressão, seja de encontro ao chão ou seja contra as nossas pernas. E para isso podemos ajustar as posturas ou podemos usar acessórios. Vou dar-vos um exemplo. Se quisermos fazer Balasana, postura da criança, existe uma grande compressão do abdômen. Por isso, na gravidez, mesmo que ainda não tenham barriguinha, podem afastar bem as pernas uma da outra, usar, por exemplo, um bloco e apoiar a testa. E fazem aqui a postura. Outro exemplo
é a postura da cobra, que normalmente quando estamos a começar é uma opção mais acessível. E aqui o abdômen está também de encontro ao tapete. Uma opção que requer mais força, por isso, mesmo que estejam a começar yoga, mas já tenham uma prática física mais ativa, poderão usar a opção do cão que olha para cima, Urdhva Mukha Svanasana. Aqui o abdômen está longe do tapete e não há compressão nenhuma. Estes são apenas 2 exemplos, há muitas outras posturas, mas os princípios, ou o princípio é este. E relacionado com este princípio, vêm também as posturas de torção, em que há uma torção da coluna vertebral para um lado ou para o outro. Há muitas torções que são fechadas. Isto significa, e dou-vos o exemplo prático, é uma torção fechada quando estamos a fechar o espaço, ou seja, a fechar o abdômen contra a perna, neste caso, por exemplo, ou seja, há uma compressão. E na gravidez, se tivermos uma barriga gigante, obviamente não vamos sequer chegar perto, mas mesmo com uma barriguinha pequenina, não convém haver esta compressão. E, portanto, o que podem fazer em alternativa é uma torção aberta. Em vez de rodarem em direção à coxa, rodam no sentido oposto. Ou seja, estão a dar este movimento de rotação vertebral na mesma coluna, mas um bocadinho mais relaxado, digamos, um bocadinho com mais espaço do que teríamos de outra forma. Uma dica que é também muito importante e que pode ser difícil se estivermos a começar a prática do yoga, porque talvez a consciência corporal não seja ainda muito elevada, mas é importante termos o cuidado de não alongar demasiado. Durante a gravidez, e especialmente no início da gravidez, no primeiro trimestre, às vezes quando ainda nem sequer sabemos que estamos grávidas, há uma hormona que é produzida em elevadas quantidades, que se chama relaxina. E a função da relaxina no início da gravidez é promover a implantação do embrião no útero, é permitir que os órgãos se adaptem à nova situação, ao aumento do volume sanguíneo que surge, portanto, ajudando os nossos vasos a conseguir receber esse volume aumentado de sangue. E, portanto, esta hormona é extremamente importante e outra coisa que faz, como o nome indica, é relaxar, relaxa os nossos tecidos. Também é importante no final da gravidez, na altura do parto, ajudar a relaxar todos os tecidos do nosso útero, da nossa pelvis, para facilitar a saída do bebê. Mas principalmente no início os níveis são elevados e o que pode acontecer é, quando começamos a praticar yoga, existem muitas posturas de alongamento, é um dos motivos pelos quais muita gente começa a praticar, sente-se muito tensa, muito presa, algumas tensões e começa a fazer yoga. Contudo, poderão notar que estão já automaticamente mais elásticas, precisamente por causa da ação da relaxina, mesmo sem nenhum tipo de exercício dedicado, os tecidos alongam mais. E qual é o perigo disto, o potencial? É, se alongarmos muito, o nosso corpo vai alongando, só que na verdade os nossos tecidos não estão preparados para alongar tanto. E isso significa que podemos ter uma ruptura de ligamentos, de músculos, micro-rupturas, ok? Não se estresse, mas de qualquer forma é um período em que não queremos nenhum tipo de disrupção a esta nossa experiência, não é? E portanto é importante que, principalmente se nunca fizeram uma postura, entrem devagarinho na postura, com calma, tentem ouvir o corpo, tentem perceber se já chegaram um bocadinho ao limite ou não. E um exemplo disto é, por exemplo, Hanumanasana, ou a espargata, não é? Que não vou agora fazer porque não estou aquecida o suficiente. Portanto, será algo deste género. E na gravidez vocês poderão notar que é super fácil chegar lá em baixo. Mas, mais uma vez,
os níveis da hormona relaxina estão a ajudar esse processo, mas os tecidos não trabalharam nesse sentido, não conhecem essa postura, nunca chegaram ali e, portanto, esta não é a altura para avançarmos nesse sentido na prática do yoga. E seja qual for a postura, é importante entrarmos sempre devagarinho nela, principalmente se estamos a começar, o corpo não a conhece, por isso vocês são não só principiantes no yoga, mas talvez principiantes na gravidez. E, portanto, são duas coisas muito grandes, muito importantes, que estão a acontecer em simultâneo. Por isso, entrem devagarinho em cada postura, escolham bem o estilo de yoga que querem praticar neste momento, certifiquem-se que o ritmo é adequado, tentem perceber se estão num dia mais ativo e podem fazer uma sequência mais rápida, por exemplo, mas escolham sempre dizer à pessoa com quem estão a praticar, primeiro, que estão grávidas e, segundo, como é que se sentem naquele dia. Se sentem algum tipo de insegurança, digam no início da aula à pessoa com quem estão a praticar, perguntem opções que devem fazer, porque é realmente importante sentirem-se bem em todo o processo, em toda a aula, porque principalmente se estão a começar a fazer yoga nesta altura, não será ideal que fiquem a achar que o yoga não é adequado, porque o yoga é adequado, mas têm que o escolher da forma correta, ou têm que escolher a modalidade correta para o que precisam agora. Principalmente com o avançar da gravidez, é importante fazerem com alguém que dá este tipo de aulas, porque há muitas modificações que são necessárias fazer, há exercícios que passam a ser ainda mais importantes do que os exercícios ou do que a prática das posturas, ou seja, nomeadamente a respiração e movimentos pélvicos, do género de exercícios Kegel, por exemplo, certamente ouviram falar. E, portanto, no terceiro trimestre, a prática do yoga é mais focada nesse sentido e como nunca praticaram, ou se calhar não praticam yoga habitualmente, é importante realmente serem guiadas no sentido certo. E como prometido, vou partilhar convosco um bocadinho a minha experiência de yoga para grávidas, quando estive grávida da minha filhota, há uns anos atrás. Foi uma fase em que eu não estava a praticar yoga regularmente, já havia uns meses, ou seja, o meu corpo estava off no que dizia respeito ao yoga e eu não tinha consciência nenhuma desta questão da relaxina, por exemplo. E então fui à primeira aula de yoga para grávidas, no primeiro trimestre, com vontade de explorar o corpo e desenvolvê-lo e exercitar e tudo mais. E correu mal. Correu mal, não muito mal, mas mal o suficiente para, a partir daí, ter muito mais cuidado nas aulas em que fui. E o que correu mal foi num alongamento que estávamos a fazer, não me lembro exatamente a postura que era, mas basicamente era uma postura de abertura de ancas, em que alonguei demasiado e a relaxina não ajudou neste sentido e basicamente alonguei demasiado esta zona da sínfise pélvica, que são os dois ossinhos que temos à frente e basicamente são unidos por ligamentos e esses ligamentos alongaram demasiado e doeu. Pronto, basicamente parei a aula, parei o movimento durante algum tempo e pronto, não foi agradável. E por isso foi uma das coisas que partilhei convosco logo no início, é o cuidado com o alongarem. E depois ao longo das aulas, portanto, mexi-me com muito mais cuidado, com muito mais atenção aos alongamentos e fiquei sempre ali com um problemazinho, sempre que alongava um bocadinho mais, a coisa corria mal. Isso depois passou, ok, relaxina de volta ao normal, agora tudo perfeito, mas a verdade é que podia ter havido ruptura de ligamentos e trazido desconforto
para além ou já depois da gravidez terminar. Depois, os outros 2 trimestres foi tranquilo, foi interessante ver a mudança dos exercícios que se foram fazendo, e no 3º trimestre, já com uma barrigona gigante, foi muito bom praticar a parte respiratória, que foi muito útil na altura do parto, os exercícios do soalho pélvico, praticar, mesmo em casa, certos exercícios que podem encontrar na internet com muita facilidade. Portanto, aconselho-vos a praticar, sabendo estas regras que vos fui dizendo, e desfrutem da vossa prática do yoga, continuem o yoga mesmo depois da gravidez, para recuperarem da gravidez e para voltarem aos vossos níveis de atividade física normal. E espero que vos tenha sido útil. Digam-me nos comentários, mesmo ao longo da vossa gravidez, se quiserem, voltem a este vídeo, digam como é que está a correr, e se tiverem dúvidas, por favor, escrevam. Tenho todo o gosto em responder dentro do que sei. E é tudo. Considerem subscrever o canal, gostar do vídeo e partilhar com alguém a quem acham que possa ser útil. Obrigada por estarem desse lado e até breve!